Exemplo 2. No exemplo 2, a gente vai considerar então, a gente vai comprovar o teorema da divergência para o caso em que B é um tetraedro limitado pelos planos coordenados x, né, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e o plano x mais y mais z igual a 1. E f de x, y, z igual a 3x ao quadrado e x, y, j, z, k. Então vamos ver. Bom, pessoal, para aplicar o teorema, ou seja, eu vou comprovar o teorema. Então eu vou calcular os dois lados do teorema, né? Tanto a integral de superfície quanto a integral tripla. Então, para isso, eu vou precisar calcular o rotacional. Então, quem é o rotacional, né, do campo... O rotacional não. Opa, vou precisar calcular o divergente, né? Então, o divergente do campo F em um ponto x, y, z é quanto? Eu vou pegar a primeira função coordenada, derivar em relação a x, 2 vezes 3, 6x. A segunda, derivar em relação a y. E a terceira, derivar em relação a z. Então, vai ficar 7x mais 1, certo? Então, eu vou ter o que? A integral tripla sobre o tetraedro B, né, da função 7x mais 1, né, dx, dy, dz. Né? Como é um tetraedro, pessoal, então eu posso fazer aí os desenhos, né, para saber. Então vamos imaginar aqui, ó, estou com os planos coordenados, né? Aqui x, y e z. E a gente tem esse plano x mais y mais z igual a 1. Né? Então, se o x e o y são 0, o z é 1. Se o y e o z são 0, o x é 1. Se o x e o z são 0, o y é 1. Então, o tetraedro exatamente é esse plano aqui, ó, que passa aqui cruzando, tá? Que forma esse triângulo aqui da frente, tá? Então esse é o tetraedro, tá? Então eu posso fixar aí, eu posso fazer a integral, o x vai variar de 0 até 1, né? Então para cada x fixo a gente tem a variação aqui, ó, do y entre 0 e essa retinha aqui, né? Que é a retinha o quê? É o z igual a 1 forma essa reta, então essa reta é x mais y igual a 1, tá? Então x mais y igual a 1, se eu tenho x fixo, então y é 1 menos x, então de 0 até 1 menos x, né? Uma vez fixado x e y, aí o z vai variar do plano, que é 0, até esse plano final ali. Então de 0 até x mais y mais z, quer dizer, isola aí o z, né, aqui, vai ficar 1 menos x menos y. Da função, tá? Da função 7x mais 1 dx, dy, dz. Bom, pessoal, isso aqui é uma integral, né? É uma integral tripla, a gente já conhece, tá? Opa, essa ordem aqui que tá errada, né? Porque é z aqui, essa variação em z, essa variação em y e essa última aqui é a variação em x, tá? Então essa integral aqui a gente já calculou alguns exemplos, tá? Então fica de exercício para vocês calcularem o desenvolvimento dessa integral e chegar em 11 sobre 24. Tá? Aqui é só ir calculando, né? Integrando. Aqui em z não depende nem de z nem de y, então isso aqui vai correr lá para o último, né? Aqui vai ficar essa integral, aí vai ter que integrar de novo aqui em y, tá? Então é algo que não é difícil de vocês calcularem aí e comprovarem que isso dá 11 sobre 24. Agora, por outro lado, então agora a gente quer calcular as integrais de superfície, né, das fronteiras. Como eu estou com um tetraedro, pessoal, um tetraedro tem 4 faces. E essas faces são descritas por planos, né? Então, para seguir a notação aí da apostila certinho, então agora a gente vai fazer a seguinte notação, ó. S1 é a face no plano XY,
Tá? Então no plano z igual a zero. S2 é a face no plano x igual a zero, ou seja, o plano YZ. S3, a face no plano y igual a zero. E S4 é a face no plano x mais y mais z igual a 1. Mas é a única que está contida no x, y, z maior que zero, né? Então ela vai ser o conjunto dos x, y, e aí isola o z, né? 1 menos x menos y, com x, y, pertencente a qual? A face de baixo, né? Que é o plano XY. Então é pertencente a S1. Tá? Na verdade não é o ponto XY, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado na notação, porque S1 pertence no R3, né? Então na verdade 0 aqui, ó, pertencente a S1. Tá? Porque S1 é no plano Z igual a 0, então eu tenho que ter 3 coordenadas aqui para falar do S3, tá? Então tem um errinho aí, bem dizer, não é um errinho, só um complemento, né? Uma forma correta de fazer, tá? Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Bom, essa integral aqui, pelo teorema, ela tem que ser igual à integral, a soma das integrais em cada uma dessas superfícies, tá? Então eu tenho que calcular quem é o vetor normal, né? Então como que calcula a integral de superfície, né, que aparece no teorema de Gauss? É a integral de superfície. Para isso eu calculo o campo, né? O campo ele é dado, e o normal. Então eu preciso saber do normal, tá? O normal, pessoal, toda vez, então isso aqui é uma dica que vem lá de Alga 1, né? Que se eu tenho um plano, né, da forma AX mais BY mais CZ igual a zero, né, na verdade D, poderia ser mais D igual a zero, o vetor normal a esse plano, né, na verdade é só quando é igual a zero, tá? Igual a zero, esse plano aqui tem vetor normal, o vetor A, B e C, tá? Nesse caso, tá? Então, quem vai ser o vetor normal a essa face aqui, ó, a esse plano, tá? Vai ser exatamente, ó, o 0, 0, 1, né? O eixo, exatamente o vetor diretor no eixo Z. E por que que isso vale, pessoal? É só observar, é uma face que está no plano XY. Ortogonal ao plano XY é o eixo Z, tá? Então esse daqui a gente tem que o normal, o N1, vou chamar de N1, ele é exatamente 1 vezes K, é exatamente o vetor K, é o vetor normal aqui. E nesse caso? Bom, nesse caso o x é igual a zero, então eu estou no plano YZ, o normal a ele é o eixo X. Então o N2, o normal a ele é 1 vezes I. E o N3? O N3, né, que é o vetor normal a essa face é o y igual a zero, então ela está contida no plano XZ. Então o ortogonal a XZ é o eixo Y. Então esse aqui é 1 vezes J. Tá? Então esses são os vetores normais a essas faces. E aí a gente tem o vetor normal a essa face aqui, ó, né? Então essa face aqui, ela é descrita com todos esses pontos dessa forma aqui, ó. Então como que a gente pode descobrir os normais? Bom, os normais, olha só, isso aqui eu posso tomar como parametrização da minha S4, não posso? Né? Para todo XY dentro do triângulo, né, formado, se a gente projetar, pega essa S1, ela é um triângulo no plano XY, e eu desconsiderar a terceira coordenada, né, que é 0, é claro, ela vai me dar um domínio para essa parametrização, tá? Então isso aqui vai ser uma parametrização para essa superfície. Então eu vou ter como vetores tangentes aí, quem? Eu vou ter o vetor que é a derivada com relação, né, sei lá, vamos chamar
isso aqui de sigma de xy, tá? Sigma de xy. Então a derivada de sigma em relação a x vai dar qual vetor? Vai ficar 1, né? Que é a derivada de x em relação a x, de y em relação a x dá 0, e dessa última parte em relação a x dá menos 1. Então 0 menos 1. E a derivada de sigma com relação a y vai dar quanto? Vai dar qual vetor? 0, 1, e a última aqui, menos 1. Então quem é o vetor normal, né? Então o vetor normal, vou escrever n porque aí a gente tem que normalizar no final, ele é dado então pelo produto de sigma, né? Da derivada de sigma em relação a x, produto vetorial com a derivada de sigma com relação a y, né? E isso é dado de que forma? Ele é um ijk, né? E quem é quem aqui? Então, vamos lá. Então aqui na segunda linha eu coloco o primeiro vetor, que é 1, 0, menos 1. E na segunda linha eu coloco o segundo vetor, que é 0, 1, menos 1. Então quanto ficaria esse determinante? Vamos lá. Então temos aqui a primeira linha aqui, eu tenho 0, então vai embora. Essa aqui eu tenho 0, vai embora. Vai sobrar 1 vezes k aqui no final, tá? Então eu tenho aqui k, 1 vezes k. Depois as derivadas, as diagonais secundárias, aqui 0. Aqui eu vou ter menos i, só que com menos da diagonal secundária é mais i. Depois a outra aqui eu tenho menos j, só que com menos da diagonal secundária é mais j. Então esse vetor aqui é o vetor 1, 1, 1. Né? Então o vetor que a gente obtém é 1, 1, 1. Então esse vetor 1, 1, 1 é o vetor normal à nossa superfície. Então pessoal, uma vez que a gente já calculou os normais, os vetores normais a cada superfície, a gente pode calcular as integrais de superfície. Então a integral sobre a superfície S1, quem é? É do campo F vezes o vetor normal N1. Tá? Então o campo F restrito a S1, S1 é quem? É sobre o plano Z igual a 0, não é? Então eu vou fazer esse campo aqui ó, com Z igual a 0, então eu vou zerar essa última coordenada. Então o campo vai ser 3x², xy, 0, né, que eu coloquei aqui. E o vetor normal N1 é o eixo Z, né? Então é o 0, 0, 1, é o K. Então, fazendo esse produto entre esses dois, olha só, vou ter 0 vezes 3x², 0. 0 vezes xy, 0. 1 vezes 0, 0. Então vai ficar a integral de 0, que isso dá 0. Então não precisei nem ver qual era o domínio, né, da parametrização do S1. O S2, né? S2, então eu vou fazer a F restrita a S2. S2 é quando o x é 0. Então eu vou zerar o x aqui. Então vai sobrar só o z na última coordenada. Então vai ficar 0, 0, z. E o vetor normal é o vetor diretor do eixo x, ou seja, 1, 0, 0, o vetor i. Tá? Quando eu faço esse produto, então vai ficar 1 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes z, 0. Então aqui vai ficar 0, consequentemente a integral de S2 é 0. Depois, a integral em S3. Em S3 é restrito a y igual a 0. Né? Então eu vou fazer y igual a 0 aqui e vou ficar com 0 na segunda coordenada. Então vai ficar 3x², 0 e z. O vetor normal é o vetor diretor do eixo y, o eixo y, que é o vetor j, então vai ficar 0, 1, 0. Quando eu faço produto, então vai ficar 0 vezes 3x², 0, 1 vezes 0, 0, 0 vezes z, 0. Então vai ficar 0, integral de 0 é 0. Então a integral da superfície dada pela borda do tetraedro vai ficar só sobre a integral sobre S4. Tá? S4, que superfície que é? É a que satisfaz esse plano, né? Que está nesse plano, ou seja, se eu tenho x e o y, o z vai ser 1 menos x menos y. Então eu vou trocar aqui, no lugar do z eu vou colocar 1 menos x menos y. Então vai ficar 3x², xy, 1 menos x menos y. O vetor normal a gente calculou, é o vetor 1, 1, 1. Então fazendo o produto aqui vai ficar 3x² mais xy mais 1 menos x menos y. Tá? Então, é esse produto aqui.
Como a gente está num triângulo aqui no plano XY, um triângulo que varia aqui do x igual a 1 até o y igual a 1, o que acontece? Essa retinha que a gente tem aqui é a retinha y igual a 1 menos x. Então eu vou ter a integral com o x variando entre 0 e 1, o y variando entre 0 e x menos 1. Né? X menos 1 não, é 1 menos x. Opa, tá certo. 1 menos x, tá certo. 1 menos x de toda aquela expressão, que é 3x² mais xy mais 1 menos x menos y. Então eu vou fazer toda essa integral. Bom, é uma integral dupla, né? Agora o intervalo de integração está aqui, então uma integral que não é difícil de calcular. Então fica de exercício para vocês calcularem esse valor aqui. E após alguns cálculos a gente chega em 11 sobre 24, que coincide com aquele primeiro valor que a gente obteve anteriormente, tá bom? Então, ou seja, a gente comprovou que o teorema de Gauss vale para o conjunto B sendo esse tetraedro.